Na sabatina de hoje, que tem como tema o crescimento da China e o futuro das suas relações com o Brasil, nós recebemos Kim Hong-jun, que atualmente é ministro da Embaixada na China no Brasil. Que é essa questão dos anos 70 com as reformas, que parece que teve uma mudança no ambiente de negócio da China, que trouxe muitas empresas para lá, e vocês tinham muita mão de obra, e a partir daí, inclusive, uma das empresas que tinha na China, que fundou uma universidade para poder qualificar melhor os funcionários, porque inicialmente não se tinha esse investimento na educação, né? Então, eu queria também entender um pouco esse processo, assim, como que foi essas reformas de melhora no ambiente de negócios e industrial, e também, tipo, como foi a evolução da educação, que aparentemente teve um papel também na iniciativa privada. Sim, senhor. Efetivamente, a China, como eu disse, atribui imensa importância à educação. Isso acontece já desde há mais de 1000 anos atrás, mas, no entanto, como China, após a fundação da nova República, a República Popular de China, a China popular era um país muito pobre, e a partir dos anos 70 nós começamos o período que chamamos reforma e abertura ao exterior. O que nós fizemos? Tentamos introduzir reformas em todos os setores. Particularmente, começamos pelo setor da agricultura. Naquela altura, nós entendemos que devemos introduzir mais reformas. Na área da agricultura, começamos pela deixar que as famílias campestres, rurais, podem ficar com um pedaço de terra para que eles puderem decidir exatamente o que eles produzem e até podem, além de sustentar a sua família, podem vender o do que eles produzem. Essa forma que começou na zona rural, injetou efetivamente uma força enorme na produção agrícola da China. Naquela altura a China era muito mais agrícola do que agora. A partir daí, esse conceito de reforma tem ganhado muita força e, partindo das zonas rurais, chegando às cidades e às grandes capitais. Daí começamos este período de reforma e abertura exterior, o que mudou todo o ambiente da China para ser um país com mais capacidade de atrair investimentos, visto que temos, como eu disse, a China tem 1.400 milhões de população, que é o maior país do mundo, e tem mão de obra qualificada. Naquela altura começou também esta globalização a nível mundial, que conseguiu transferir para a China muitas empresas que são mão de obra concentradas. Daí a China conseguiu agarrar a esta onda e começou efetivamente a treinar esses trabalhadores, preparar esses trabalhadores para a industrialização. E também, respondendo à sua pergunta na educação, a ideia da reforma também tem vindo a ser reforçada nesta área de educação, porque sem reforma nós não podemos ir a lado nenhum. A iniciativa privada tem vindo a ter um papel cada vez mais importante. Começamos mais pela educação pré-escolar. Mesmo hoje em dia, portanto, a presença de iniciativa privada na educação não ocupa uma percentagem maioritária. Continua a ser o Estado o maior investidor na área da educação, enquanto o setor privado tem vindo a ganhar força, começando na área pré-escolar, jardim e escolas, por exemplo, e depois atingindo a escola primária, a escola, portanto, secundária e até universidades. Portanto, o Luís mencionou o caso de universidades. Sim, agora a China tem muitas universidades privadas, mas continua a ser universidades estatais a ser o dominante. Portanto, continua a ser
as universidades públicas, chamamos, é que formam a grande parte dos estudantes. Nós temos agora mais de 40 milhões de estudantes universitários nas universidades chinesas e formam-se cada ano entre 7 milhões e meio a 8 milhões de estudantes, licenciados, bacharelados, sem contando os mestrados e doutoramentos. Daí, isso por mostrar que a força que a China tem em termos de produzir engenheiros, médicos, portanto, os licenciados, que efetivamente mudou substancialmente a composição de mão de obra da China, que elevou a China, portanto, para um país mais apostado na inovação, na ciência e na autotecnologia. Gostaria de dar um exemplo, conforme o relatório de WIPO, portanto, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, saindo do mês de abril deste ano, ao longo do ano de 2019, a China foi o país que pediu, que apresentou, que formulou mais patentes, número de patentes. Portanto, tenho aqui o número. A China conseguiu, portanto, apresentar, formular 58.990, enquanto o Estado da América apresentou, em 2019, 57.840. Portanto, há uma diferença de 1.150 casos de pedintes. Isto para mostrar que, em termos numéricos, a China já ultrapassou o 10A, o Estado da América. Claro, também tem uma outra vertente da qualidade desses pedintes. O Estado da América continua a ser, efetivamente, o maior país em termos tecnológicos, mas só para mostrar que a China está mesmo a ganhar força. E este número de quase 59 mil, o mesmo relatório revelou que nos últimos 20 anos esse número aumentou 200 vezes. Isso por mostrar que a China conseguiu avançar rapidez, essa velocidade que a China conseguiu implementar ao longo dos últimos 20 anos. Portanto, é uma rapidez enorme, portanto, é um avanço significativo que a China tem e para tudo isto, a educação é mesmo a chave para mudar o panorama do país. Nós consideramos o ser humano como recurso número 1. Daí, hoje em dia, a China é um país que aposta na inovação, aposta na ciência e tecnologia. Luís?